Quando criança, você também tinha medo de deixar o chinelo virado para baixo? Eu lembro que me falavam que minha mãe ia morrer, ou que iria acontecer alguma coisa ruim se eu deixasse o meu chinelo virado para baixo. E o engraçado foi que depois de alguns anos, quando eu percebi que aquilo não era verdade, eu propositalmente virava meu chinelo de cabeça para baixo. E estava normalmente com a minha família, com os meus primos, com amigos, que eu percebia que eles ficavam incomodados em ir lá virar e questionavam: o que tem de errado com você? Por que você está fazendo isso? E o melhor ainda era quando eu virava o chinelo deles. Eu via o terror, o pavor que eles sentiam quando ele virava, porque eles tinham aquilo dentro da cabeça dele. Eu acredito que você assistindo esse vídeo não tenha mais esse medo. Mas tem várias coisas com que a gente passa ou escuta, que nos dizem, o que a gente passou, que nos dão medos, talvez não tão ridículos, tão banais quanto esse, mas semelhantes. Eu fiz já 2 vídeos conversando um pouco sobre o que é o medo e como que a gente enfrenta o medo, e hoje eu quero deixar alguns exemplos de pessoas que resolveram batalhar contra o medo, contra crenças limitadoras e coisas que as limitavam. Nos últimos vídeos eu falei que, olhando pela Bíblia, a gente vê que nós temos uma opção. Ou nós vivemos a nossa natureza carnal, que é limitada pelos nossos medos, pelas nossas experiências e aquilo que nós sabemos, ou nós vivemos aquilo que Jesus tem para nós. E viver aquilo que Jesus tem para nós é um convite para reescrever a nossa linha de pensamentos e viver segundo aquilo que Deus nos chama para viver. E hoje eu quero dar alguns exemplos de quando isso acontece. A Bíblia tem uma história incrível sobre o povo escolhido por Deus, o povo hebreu, o povo de Israel, que eles foram escolhidos para viver a promessa de Deus na terra prometida. E a Bíblia fala que quando eles estavam chegando perto dessa terra prometida, depois de viver como escravos no Egito por 400 anos e passar 40 anos no deserto caminhando, eles estão chegando nessa terra nova. E a Bíblia fala que Moisés envia, Moisés que estava liderando ele, espiões para irem olhar a terra nova que Deus tinha prometido, porque eles teriam que batalhar e guerrear para conquistar aquela terra. E a Bíblia fala que entre esses 12 espiões que foram enviados para analisar aquela terra, para entender se ela era realmente boa, como eles tinham ouvido na promessa, e o quão difícil seria conquistá-la, o que eles teriam de enfrentar, 10 desses 12 espiões voltam com um relatório dizendo para o povo: não vai ser possível, vai ser muito difícil, a terra é realmente muito boa, aquilo que Deus falou que teria naquela terra realmente é realidade. Mas também tem ali homens muito altos, gigantes, que nós aqui não temos a menor chance de batalhar com eles para conquistar aquilo que Deus prometeu para nós. Mas entre aqueles 12 homens, haviam 2 que olharam para uma perspectiva diferente. Josué e Caleb disseram: a terra é muito boa, existem homens muito altos, muito fortes, vai ser difícil, mas se Deus nos disse que nós conquistaremos, nós conquistaremos. Nós batalharemos e será nossa aquilo que Deus nos prometeu. Josué e Caleb aí nos dão um exemplo incrível do que acontece quando nós resolvemos trocar os pensamentos padrões e os pensamentos. Olha para a história desse povo. Eles saíram de escravos. Muitos deles ainda tinham um pensamento limitador de escravos que estavam ali do Egito. Apesar de terem visto várias coisas que Deus tinha feito perante os olhos deles enquanto eles andavam pelo deserto, eles ainda limitavam as suas crenças com base naquilo que aconteceu no passado deles. Josué e Caleb não. Josué e Caleb, eles resolveram confiar o futuro deles em Deus, em aquilo que Deus falava. E por isso a Bíblia fala que entre todo aquele povo que estavam com eles, somente 2 deles entraram na terra prometida, que foram Josué e Caleb. Todos aqueles outros 10 não entraram, eles morreram antes de entrar na terra, mas também todo o povo que deu ouvido a eles, ao invés de ouvido a Deus, deixou de viver os planos, o potencial que Deus tinha para eles. E eu questiono, será que se você olhar para a sua vida,
para aquilo que Deus falou que Ele tem para você, para as mudanças que Ele quer trazer na sua vida, para a transformação que Ele quer cumprir. Você tem sido como Josué e Caleb ou como os outros 10? Você tem vivido as promessas e os planos, todo o potencial que Deus tem para você? Ou você tem vivido o resultado daquilo que você passou no passado? Se você olhar para o seu relacionamento, para o seu casamento, será que o seu casamento é o resultado daquilo que você viu o seu pai e a sua mãe fazerem de errado? Ou o seu relacionamento tem sido sobre aquilo que Deus fala que Ele tem para um casamento? Será que você olhar para a sua vida financeira, você pode dizer que a sua vida financeira é a vida próspera e abençoada que Deus disse que Ele sonhou para você? Ou você tem vivido o resultado do consumismo, da incapacidade de gerir os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos? As nossas vidas e os nossos resultados mostram muito aonde que nós temos colocado a nossa fé, o que nós temos escutado, se nós temos vivido com medo ou limitados por crenças limitantes ou os planos de Deus para as nossas vidas. Eu tenho uma experiência muito pessoal quanto a isso. Minha filha, eu e a minha esposa, desde que nós começamos a namorar, nós sonhávamos em adotar uma criança. E logo no começo do nosso namoro, quando a gente ainda estava se conhecendo, perguntando o que nós almejávamos, nós percebemos que isso era algo que nós tínhamos em comum. E lá na frente, anos depois que a gente já estava casado, a gente se viu num momento que Deus nos disse, é agora que eu vou dar a oportunidade para vocês adotarem essa criança. E a gente passou por todo um processo de credenciamento, cursos, treinamentos, entrevistas, para que a gente pudesse entrar na fila de adoção. E quando se encerrou o processo, quando graças a Deus nós fomos aprovados para entrar na fila da adoção, nos disseram que provavelmente nós levaríamos 10 anos para receber um chamada, algo dizendo, olha, tem uma criança aqui dentro do perfil de vocês que vocês podem adotar, seriam 2 anos no mínimo, que era a média que estava acontecendo na nossa cidade e poderia levar 10 ou até mesmo mais. E quando passaram-se alguns meses, menos por volta de 1 ano, eu e minha esposa recebemos um e-mail dizendo que havia uma menina, que ela estava no processo de adoção e que a agência do governo, o pessoal responsável, gostaria de saber se nós aceitávamos iniciar o processo para a adoção dela. E foi muito rápido, porque essa menina, da forma com que o e-mail descrevia, o e-mail nem falava o nome dela, falava uma menina parda que tem essas condições de saúde. E eram inúmeras condições de saúde. E eram termos muito técnicos que eu e minha esposa nós tivemos que pesquisar e eram muito assustadores. E naquele momento a gente se viu com medo. Falou, vai ser o nosso primeiro filho, nós não vamos ter condições de cuidar. Eu me lembro, nós morávamos num apartamento e eu me lembro de medir a distância entre o sofá e a parede, para ver se dava para passar uma cadeira de roda, porque nos disseram que haviam chances consideráveis dessa criança nem mesmo andar. E nós ficamos com muito medo. Eu olhava para a minha vida e falava, eu nunca troquei uma fralda. Como que eu vou cuidar de uma criança, ainda mais de uma criança que requer cuidados especiais? Mas naquele momento Deus usou essa mesma passagem que eu mencionei há pouco. Deus falou comigo na história de Josué dizendo, eu não quero que você escute o que eles estão dizendo. Eu sei os planos que eu tenho para essa menina. E os meus planos são diferentes do que eles estão falando. Ela será a sua filha. E eu e a minha esposa tivemos muitas conversas e Deus foi falando com cada um de nós dois e nos desafiando a dar esse passo de fé, a dizer sim para esse órgão do governo falando, olha, as condições, e eu me lembro do texto do e-mail que nós respondemos para ele e nós dissemos isso, as condições que vocês escreveram são um pouco assustadoras, mas nós acreditamos que esse é o passo que Deus preparou para nós. Nós dizemos sim para esse processo. E o incrível do testemunho, da história da minha filha, é que com o tempo a gente foi fazendo o processo, conheceu ela, a gente teve acesso ao nome dela, a gente teve acesso a vê-la, e todas aquelas condições que de primeiro nos assustaram, elas ficaram pequenas, eram até difíceis de encontrar. Eu me lembro, em um dos primeiros encontros que nós tivemos, nós olhávamos para ela e não conseguia ver as deficiências que nos tinham dito. E Deus foi tão misericordioso com a gente, nos abençoou tanto, que nós fizemos
houve condições que nós fomos nos médicos, os médicos disseram, nós não sabemos porque disseram para vocês que ela tinha essa condição, porque aparentemente ela nunca teve. E houveram outras que nós tivemos de passar por cirurgias, por processos complexos, mas Deus cuidou de nós de uma forma tão abençoada em cada uma delas. Hoje, a brincadeira favorita da minha filha é correr. Eu passo muito tempo correndo com ela sobre a casa. Deus nos permitiu mudar de casa e na casa que nós moramos agora nós temos um quintal grande. A minha preocupação de se a cadeira de roda passaria ou não, eu agradeço muito a Deus de eu não ter permitido com que aquele fosse o que definisse a minha decisão. Porque eu tinha medo da cadeira de roda não passar ali. Mas Deus foi tão bom na minha vida que hoje eu corro no quintal atrás da minha filha. E é essa a principal mensagem que eu quero deixar para você hoje. Que você permita com que Deus fale mais alto que os seus medos. Que você permita com que Deus fale mais alto do que disseram que o que você pode e o que você não pode fazer. Que você viva não com base nos medos, nas crenças limitantes, mas com base nos planos de Deus para você, nos sonhos de Deus para você. Na história da minha filha, uma das coisas que eu e minha esposa sempre refletimos é que nós não estávamos no topo da lista da ordem de adoção. Tinham muitas pessoas que se credenciaram antes que a gente, só que essas pessoas, quando receberam o mesmo questionamento se eles aceitavam adotar essa menina, eles disseram não. Por medo, por não verem as condições. E eu não acredito que era para eles terem adotado, porque Deus já tinha preparado para que ela fosse a nossa filha. Mas quando nós vemos a nossa filha correndo, nos abraçando, sendo a criança saudável que ela é hoje, nós entendemos que aquelas pessoas que disseram não, nem sabem o que elas perderam. E quando a gente olha para as nossas vidas, talvez a gente encontre várias situações em que a gente teve medo e a gente nem sequer se deu conta de tudo que Deus tinha preparado. Mas daqui para frente, Deus nos convida para viver algo diferente, para viver os sonhos de Deus para as nossas vidas. Que eu e você consigamos ouvir a voz de Deus e tomar as nossas decisões e viver as nossas vidas com base nos planos dele para nós. Que Deus te abençoe.